Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós queremos nessa oportunidade trazer uma palavra aos nossos corações, uma palavra de Deus aos nossos corações. Hoje nós queremos falar sobre o cego, o testemunho e a incredulidade. E nós vamos ler João capítulo 9, versículo 16, um texto muito conhecido, que será de base para a nossa ministração. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. É comum no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa jornada cristã, na nossa jornada com Deus, passarmos por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitas provações. A bem da verdade é que muitas pessoas acham, porque nós servimos a um Deus salvador, protetor, cuidador, que nós não iremos passar por tamanhas dificuldades, tamanhas lutas, tamanhas provações, porque de fato, na verdade, não era para passarmos, mas se nós formos analisarmos a palavra de Deus, os discípulos de Jesus, eles tiveram mortes terríveis. Os discípulos de Jesus tiveram mortes de formas truculentas, de formas brutais. E se a gente lê em Hebreus, da grande nuvem de testemunhas, se a gente começar a ler sobre os heróis da fé, a gente vai ver o que o escritor aos Hebreus fala, que muitos foram cerrados pelo meio, comidos por leões, muitos foram maltratados, chicoteados, mortos à espada. Muitos cristãos tiveram suas casas incendiadas, mulheres grávidas que tiveram seus filhos arrancados dos seus ventres. Vários discípulos tiveram mortes truculentas. E até o próprio Senhor Jesus, que é o nosso grande, assim, o espelho para a nossa vida, teve uma morte horrível, mas das piores mortes que existia na época. Então, Jesus, ele nunca nos enganou. Jesus nunca enganou, de fato, nenhum de nós que servimos e que acreditamos na palavra de Deus. Ele foi bem claro, ele disse: no mundo tereis aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. Ele venceu o mundo. Nós não estamos imunes a passar por dificuldade, por lutas, por problemas, porque servimos a Deus. Não. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se entrega, mais a gente se coloca na posição de Deus, mais as coisas acontecem. Mais as perseguições aumentam, mais os problemas aumentam, surgem, mais a gente crê, a gente acredita na palavra que diz que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E é nessa confiança, e é nessa perseverança, é nessa fé que a gente deposita em Deus, que um dia nós vamos chegar com Ele diante dele e dizer: valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo aquilo que nós passamos
na terra, porque nós estamos aqui simplesmente passando um tempo, uma passagem, simplesmente nós estamos aqui, logo logo estaremos partindo, estaremos seguindo viagem para morar com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Eu me recordo de alguns anos atrás, na Pedro Álvares Cabral, passando ali ao Corpo de Bombeiro, em direção ao entroncamento, uma senhora que saía da igreja no culto domingo pela manhã e ao atravessar a Pedro Álvares Cabral, ela foi colhida por uma carreta e parte do seu corpo foram dilacerados, despedaçados totalmente pelo impacto da batida. Quem imagina que a gente vai para a igreja e ao sair a gente... Ninguém imagina, ninguém pede para isso acontecer. Ninguém espera isso acontecer. Tem que estar... Eu não estava esperando acontecer. Ninguém espera. Isso é vontade permissiva de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente possa cada vez mais se firmar na palavra de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, para que a gente se firme cada vez mais na presença de Deus, em meio a tudo que possa acontecer, tudo que possa surgir em nossa frente, a gente possa, porque pessoas passam coisas piores do que nós. Existem pessoas aí que estão passando situações piores do que a nossa. Então por que desistir? Então por que entregar os pontos? Então por que dizer que Deus é injusto? Então por que dizer que Deus nos abandonou, que Deus é infiel? Por que a gente culpa Deus pelos nossos erros, pelos nossos fracassos? Muitas vezes a gente faz isso, as pessoas fazem isso, mas não é bem assim. Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Deus ainda sabe de tudo. E Deus, ele só quer o melhor para cada um de nós. A Bíblia diz que é prazerosa a morte dos seus santos. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver, porque é bom viver. É bom viver. Coisa mais preciosa que existe é viver, e ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia e graça que tem para conosco, ele pode também nos livrar de certas situações. Ele pode também nos curar de certas moléstias, doenças e enfermidades. Pode. Deus pode nos sarar, Deus pode nos salvar, Deus pode fazer aquilo que Ele quer com cada um de nós. Ele pode. E Deus já me livrou de tantas coisas que eu acredito que se eu estou vivo é porque Deus me guardou, Deus me preservou, Deus me livrou de tantos males, de tantas doenças, de tantas coisas ruins que eu passei na minha adolescência, na minha juventude, na minha infância, que a gente olha um pouco, pensa naquilo, e só Deus mesmo para nos guardar e para nos proteger. Só Deus que para nos livrar de todos os acontecimentos ruins, de todas as desgraças, só Deus mesmo. Então, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E a gente tem que confiar
cada vez mais na palavra de Deus, nos assegurar cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Porque quando a gente lê João capítulo 9, que é um texto muito conhecido, só o ano passado, em 2021, eu preguei 3 vezes esse texto, alguns versículos daqui desse texto, e agora estou ministrando esse versículo 16, que um homem, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. E aí Jesus parece que ele passa despercebido ali naquele lugar para que os discípulos vejam, porque tem muitas pessoas que enxergam, mas são cegas. E tem muitas pessoas que são cegas que hoje estão enxergando. Tem muitas pessoas que não querem abrir a sua visão para Deus, que não querem abrir as suas vistas para Deus, né? Que estão com o entendimento fechado, tapado para não ver a glória de Deus. Entendimento, Paulo está falando de olhos, está falando de vista, de visão. Então Jesus passa que parece ali naquele lugar para que ele não chame atenção, mas os discípulos lhe chamam atenção. Os discípulos percebem a cegueira daquele homem, percebem o defeito dele e pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Aí Jesus dá uma resposta que a gente consegue no mundo espiritual, a gente consegue com a nossa mente de Cristo, consegue entender os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Aí Jesus diz, olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se cumprisse nele as obras de Deus. Ou seja, foi um projeto de Deus para que o Messias, quando viesse, curasse aquele jovem daquela cegueira. As obras de Deus têm que se manifestar na nossa vida, porque nós só somos acostumados a vivenciar o testemunho dos outros, a fé dos outros. Não consigamos colocar a nossa fé em ação, colocar o agir de Deus em nossa vida. As obras de Deus na nossa vida, ela tem que ser manifestada, ela tem que se manifestar com cura, com sinais, com milagres, com prosperidade, com bênçãos. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas nasceu para que se cumprisse nele as obras de Deus. E aí, Jesus é chamado a atenção ali naquele momento. Por quê? Porque agora Jesus vai chamar o cego. Vai fazer um processo, vai dar uma ordem, e ele vai obedecer, e ele vai agir, ele não vai pestanejar, ele vai imediatamente agir, porque quando a gente dá um passo, a gente não está mais no mesmo lugar. Então ele dá uma ordem, ele obedece, Jesus faz aquele processo, ele vai, volta vendo, amém? Volta vendo. E aí ele vai servir de testemunho para aquelas pessoas ali naquele lugar. Amém? Ele vai servir de testemunho ali naquele
lugar. Por isso que a mensagem é o cego, o testemunho e a incredulidade. Amém? A cura do cego vai servir de testemunho para que as outras pessoas que enxergam possam voltar a enxergar. Vai servir de testemunho para as outras pessoas. Nós temos aqui 3 grupos de pessoas envolvidas nesse relato. Nós temos o cego, nós temos os fariseus e nós temos o povo. O cego, o fariseu e o povo. E aonde a gente se encontra nisso aqui? A gente vai ver. Aonde a gente se encontra aqui? Aonde a gente se encaixa aqui? Onde a gente se enquadra? Aonde a gente vai se adaptar aqui dentro desses grupos? Porque os fariseus, que se diziam mais santos que os outros, fariseus que quer dizer separados, não se misturavam com esses tipos de classe de pessoas, porque se achavam mais santos do que os outros, porque eles muitas vezes faziam coisas, eles ensinavam as pessoas a fazer coisas que eles mesmos não faziam. Um grupo de pessoas que se achavam separados, santos, não se misturavam com classe de pessoas pecadoras, pecaminosas. Eles não queriam se contaminar, eles não queriam se envolver com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Fariseu hoje, nos nossos dias, é a hipocrisia. Existem muitas pessoas hoje que são hipócritas, que elas vivem uma coisa que ela não é. Ela vive um tipo de santidade que ela não condiz com a vida dela. É hipocrisia você falar de uma coisa da qual você não vive, você não pratica. Porque a mensagem ela tem que ser praticada. A mensagem ela tem que ser vivida, prática, vivendo a prática da palavra. Se eu falo de uma coisa, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Se eu prego alguma coisa, eu tenho que viver aquilo que eu estou pregando. E os fariseus não. Os fariseus pregavam uma coisa e viviam outra. Jesus chama eles de sepulcros caiados, bonitos por fora e horríveis por dentro. Esse tipo de gente que se acha que é melhor que os outros, que acha que a igreja dele é melhor que os outros, que acha que a igreja dele, Deus é mais forte lá. Esse tipo de gente que acha que a igreja dele é a melhor. Esse tipo de gente que acha que eles são mais santos do que os outros. Eu não gosto desse tipo de pessoas que são muito santas, são muito corretas, são muito certinhos. Eu não gosto de gente assim. Eu gosto de gente que, como eu, errado como eu, pecador como eu, reconhece suas falhas, seus pecados, e que todo dia eu pretendo melhorar. Todo dia eu melhoro um pouquinho, eu tento melhorar, eu tento me afastar daquilo que agrada a Deus. E gente muito santa, eu quero distância. Sempre tem um lado errado, sempre tem algo errado na vida dessas pessoas. Sempre eles escondem algo nas suas vidas, nos seus testemunhos. É muita santidade,
É uma santidade a nível de anjo, que eles, se pudessem, eles nem andavam na terra. Eu sou mais simples, sou mais voltado para como aquele homem que orava junto com aquele publicano. Ó Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho, estou tentando melhorar, estou tentando seguir adiante, me ajuda. Diferente do publicano que dizia que se exaltava, porque Jesus não veio buscar, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os limpos, Jesus veio para os doentes, como eu, como você, como aquele que reconhece seus pecados, suas falhas, como alguém que reconhece as suas limitações, as suas dificuldades, seus problemas, que tenta melhorar todos os dias, que vai tentando melhorar com os seus erros, com suas falhas, com os seus pecados. Amém? E que as obras de Deus se manifestem em mim, que as obras de Deus se manifestem em você, para que sirva de testemunho para outras pessoas, para que sirva de testemunho para as pessoas que nos cercam, que nos conhecem, que Deus possa mudar a vida de cada pessoa que está do nosso lado, em nome de Jesus. Tá? Então, o testemunho é para impactar também a vida desses homens, mas não causa efeito neles. Muito pelo contrário. Olha o que eles dizem. Eles dizem que Jesus não é de Deus. Por quê? Porque Jesus curou no sábado. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas que mentira! Que mentira absurda! Eles também não guardavam o sábado. E agora eles querem acusar Jesus, agora eles querem apontar o dedo para Jesus. Agora eles querem acusar Jesus de quebrar um mandamento que eles mesmos também quebravam. Porque quando você acusa, quando você aponta o dedo para alguém, tem 4 em tua direção. Julgamentos precipitados, julgamentos errados, pré-conceitos deliberados de forma injusta e insana, vamos dizer assim. Nem eles guardavam o sábado, porque eles faziam as coisas escondido. E Jesus é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas. Esse homem não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Porque não guarda o sábado. Queridos, entenda uma coisa. A vida do ser humano é mais importante do que o mandamento. A vida do ser humano é mais importante do que o mandamento. Deus prioriza primeiramente a vida, não o mandamento. Então o que eles fazem? Eles invertem as coisas. Eles colocam o mandamento acima da vida humana. Mas Deus, ele é diferente. Deus, ele valoriza a vida. Deus valoriza a vida do ser humano em primeiro lugar. O importante para Deus é a vida do ser humano. Você pode ver, perceber, ler os evangelhos sinóticos, aonde Jesus valoriza sempre a vida do ser humano, não o mandamento. A vida é mais importante do que o mandamento. E tem pessoas que invertem as coisas, acham que o mandamento é mais importante do que a vida do ser humano. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Qual é a importância que tem de Jesus curar uma pessoa, seja no sábado, no domingo, na segunda, na terça? Jesus cura todos os dias, não importa se é sábado, não importa se é dia da semana. Jesus já está preocupado com o dia da semana.
o sábado, que é isso? Está preocupado com isso? Jesus quer salvar, Jesus quer curar. Jesus quer mostrar o testemunho para essas pessoas e eles não querem ver, não querem enxergar o agir de Deus na vida desse homem. Eles ficam como que incrédulos, porque eles vão levar essa incredulidade para o povo também. Porque eles vão passar essa incredulidade, essa incredulidade também que existe neles, vão passar para o povo. Vão passar para as pessoas, em vez de passarem um testemunho de cura, de milagres, do que aconteceu na vida daquele homem, não. Eles ficam questionando se Jesus é de Deus ou não. Mentira. Mentira. Aí olha o que eles fazem. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Chamam Jesus ainda de pecador. E houve dissensão. Chama Jesus de pecador. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus era santo, filho de Deus. Jesus não cometeu pecado nenhum. E erro nas suas colocações, nas suas indagações. Porque os acusadores, eles são assim. Eles não sabem da verdade e ficam jogando palavras ao vento. Ficam falando aquilo que eles não conhecem. Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus para que a gente não possa ser enganado? Vamos nos esforçar mais um pouco na palavra de Deus para que a gente não seja enganado pelo inimigo de nossas almas, que usa também até esse tipo de gente, religiosos, pregadores, pastores, líderes, professores, teólogos, uma cambada de teólogos aí desvirtuando a palavra de Deus, uma cambada de pastores desvirtuando a palavra de Deus, uma cambada de gente arrebanhando uma multidão de pessoas ao ensino falso, errado da palavra de Deus. E aí houve uma grande dissensão entre eles. Houve uma grande dissensão entre eles. Ou seja, o que eles fizeram? Eles geraram dúvida no meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas. Eles geraram dúvida no coração daquelas pessoas. Porque o cego tem que servir de testemunho para o povo, para os líderes, para a sua família, para os seus pais, para a sua nação. E aí gera a incredulidade na vida daquelas pessoas. A incredulidade joga a falta de fé na vida daquelas pessoas. Porque olha o que o texto diz, houve uma dissensão, ou seja, não houve concordância entre aquelas pessoas. Houve uma divergência no meio daquelas pessoas causadas pelos fariseus. Causada por aqueles homens religiosos que não entendiam nada de Torá, de lei, nem de Pentateuco, nem dos escritos do Messias e nem do Talmud. Eles não entendiam nada. Eles não sabiam nada. Eles faziam era criar dissensão, dúvida, discordância a respeito dos acontecimentos. Amém? Conflito, desavença. Era isso que eles faziam. Porque existem pessoas hoje dentro das nossas igrejas assim, que elas não concordam com nada. Elas são contra tudo e contra todos. Elas são contra o dízimo, são contra a oferta, são contra os pastores, são contra a igreja. Elas são contra tudo. E aí a Bíblia diz, Jesus disse assim, quem não é comigo,
espalha. Quem é comigo vai estar comigo, mas quem não está comigo não vai me ajudar, vai me atrapalhar, vai espalhar. Existem pessoas assim, que cria dissensão, que cria confusão, que cria dúvida, divergência. Existem pessoas assim em nossas igrejas. Falando de um modo em geral, existe pastores, líderes, pregadores que não querem ser ser liderados. Eles lideram a si mesmos, eles são líderes de si mesmos. E o pastor Josué diz assim, que quem não consegue liderar a si mesmo não vai liderar ninguém. É verdade. Nós temos que ser liderados por alguém. Nós temos que ter um líder, nós temos que ter um alicerce sobre a nossa cabeça, que além de ser Jesus, né, só é a nossa liderança que está acima de nós. Nunca devemos espalhar, nós devemos devemos estar juntos para que o testemunho, para que a fé, a cura, para que as obras de Deus se manifestem na nossa vida, se manifeste na nossa família, se manifeste na nossa igreja, no nome de Jesus. Aí você vai ver também lá em João 7,42, aconteceu a mesma coisa. Dúvida a respeito de Jesus. Dúvida a respeito do Messias, do Mestre. E não pode ter essa dúvida, não pode ter essa discrepância. Não pode ter esse lado aqui, tá? De dissensão, de separação, de discordância, de divergência. Nós temos que estar unidos, firme e forte, com o propósito, com o objetivo de que as obras de Deus elas se manifestem sobre a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.